Esse podcast é um patrocínio da Sults, plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Eu estou aqui hoje, eu sou Tatiana Lanas, sou CEO do Grupo Zé Mais, fábrica de bolo Valzira e Grão Expresso e também representante da Comissão Food da BF. Eu estou aqui hoje com Rodrigo D'Agostino, gestor de marcas da Lipar. Boa tarde, Bem-vindo. Tatiana, obrigado. Eduardo Guerra, diretor de expansão do Girafas. Boa tarde, Tatiana e todo mundo. Prazer estar aqui. Guto Covid, CEO da Bela Capri. Oi, querida, uma boa tarde a todos, um prazer aqui. E também da diretoria regional da BF do interior de São Paulo também. Eu esqueci de te falar, desculpa. Sem problema nenhum. É Covise. Covise, desculpa. Obrigado. Gente, o tema de hoje é shopping, rua, dark kitchen e delivery, como empreender com franquias de alimentação. Então, eu vou começar aqui contando um dado da BF do primeiro trimestre desse ano que diz que 53,5% das lojas são de rua, enquanto a gente tem 16,9% em shopping. No entanto, houve um crescimento de galerias e supermercados de 4% para 6%. O que vocês acham? Vocês acreditam que esse resultado reflete a adaptabilidade do mercado brasileiro de franchising? Por favor. Não tenho dúvida, né? O mercado de franchising é extremamente adaptável. Na verdade, até pelo fato dele ser amplo, né? Diversas categorias, marcas, e cada marca tem uma certa facilidade de penetração pelo seu produto, pelas suas características de cada um desses mercados. Então, a gente vê marcas que nasceram já em supermercado, marcas que nasceram em shopping e ficaram só dentro de shopping, marcas que criaram outros modelos para ir para outros canais. Então, sem dúvida alguma, o franchising é muito adaptável e a diversidade de marcas o torna mais amplo ainda. Não há dúvida, não há dúvida. Na verdade, como a gente não tem experiência de shopping, então todas as nossas lojas são ruas ou malls ou postos de combustíveis, o que eu sinto que, na verdade, há uma tendência em cada vez mais esses ambientes receberem lojas. Tem uma percepção muito clara disso. Por outro lado, também, os shopping centers não param de crescer, né? Sim. O crescimento é contínuo também. Então, na verdade, eu acho que você colocou muito bem. Cada mercado, cada modelo se adapta ao mercado e vamos que vamos. Né? Diferente de você, que você estava citando, que não tem shopping, nosso negócio é totalmente de full. shopping. E a gente conseguiu se adaptar para mercados. Cada vez mais supermercados, principalmente no interior de São Paulo, atacarejos. E isso vem crescendo demais. Então, acho que essa questão de franquia, a gente tem que se adaptar a cada modelo de negócio, a cada possibilidade de entrada. Apesar dos shoppings estarem crescendo, até a maturação desse shopping, dos novos shoppings, então é fundamental a gente se adaptar a esse mercado. Diversidade. Diversidade, exatamente. Perfeito, gente. Entendendo essa questão de adaptabilidade, Claro. Eu queria entender um pouquinho de como que vocês estão se adaptando e tentando entender um pouco mais o consumidor final. Eu dei aqui para o Eduardo. Eu vi que o Girafas fez uma análise de hábitos de consumo dos clientes. Como esse estudo ajuda a rede a conhecer o seu público e pensar em inovações? Então, a gente tenta sempre que todas as nossas decisões sejam realmente através de números e dados. E para isso a gente tem que estar próximo do consumidor, escutando eles, através de ferramentas. Estamos ampliando aí canais, por exemplo, de fidelidade, cujo objetivo principal é até extrair esse dado para que a gente possa trabalhar e todas as nossas ações serem mais assertivas. E aí em todos os aspectos, né? Os aspectos, por exemplo, lançamento de produto, o que o cliente está demandando, quais são as expectativas dele, quais são, por exemplo, o que eles pensam para a gente, para a gente direcionar, por exemplo, ações de marketing com maior assertividade. Então, todas as nossas ações, a gente tem realmente os números como base. Olhando a concorrência, por exemplo, também, e aí não é nem só os dados do consumidor, mas os dados da concorrência. Estamos aqui com um grande parceiro concorrente, estamos lado a lado, concorrente que no bom sentido, ajuda o outro. Então, saber o que os nossos concorrentes estão fazendo, obter dados, traz para dentro, como a gente pode se diferenciar, como a gente pode inovar, lançamento de novas campanhas, novos brindes, a gente tem uma participação muito forte de brinde. Então, tudo isso com direcionamento de dados que a gente obtém
estando próximo lá do ponto de venda. Perfeito. E como que isso, Guto, impacta nos formatos de loja que vocês têm, que a Bela Capri tem? Olha, com certeza são bem distintos os modelos, né? Nós temos um modelo restaurante que é tradicional, a proposta de uma pizzaria tradicional, porém, sem perder os 3 canais que nós chamamos de salão, o takeaway, que é o delivery, e o delivery. E nós temos modelos diferentes porque o takeaway, por exemplo, que é a retirada para um grande centro complexo. Aí é o delivery full. Sim. Por outro lado, no interior de São Paulo, a retirada, e nós temos uma forma de produzir pizza artesanal, totalmente artesanal, até entregue em 10 minutos. E isso facilita muito, através do aplicativo próprio que temos, para realmente o cliente retirar. E esse canal, em algumas lojas, chega a representar quase 40%. Tão importante quanto é o canal. Mas assim, e aí um outro modelo de loja, que é somente o takeaway e o delivery, que é a retirada e delivery. Sim, é um outro posicionamento, inclusive de ponto comercial, é outro posicionamento, outra análise e com certeza outros estudos. E aí envolve tudo que o Eduardo disse, desde a concorrência, desde o público consumidor, e nós inclusive conversamos com quase 1/4 de todos os nossos clientes que fazem pedidos mensalmente através das ferramentas de tecnologia. E hoje a gente me conta aí que é um WhatsApp que a gente criou lá em 2015, onde nós conseguimos, após o pedido chegar na casa do cliente, chega uma mensagem para ele, ele dá uma opinião. E 94% dessas opiniões são muito positivas. Os outros 6% a gente trata em relacionamento diretamente com o cliente, e aí cuidamos como nunca desse cliente, porque errar faz parte do jogo. Perfeito. Rodrigo, a Alipar vem investindo bastante em dark stores para ampliar a presença dentro do delivery. Conta um pouco para a gente sobre isso. Foi importante que o Guto citou, não é só o momento presencial para compra. No delivery também tem vários momentos. Então nós da Alipar, a gente conseguiu se adaptar aos momentos, até mesmo pelos aplicativos. Você tem a parte da tarde, que é mais bolos e doces, que o Croissant criou, o Croissant Gourmet. Aí você tem uma tendência de mercado como o Poke, criamos o Gican Poke. Então a gente vai se adaptando conforme o mercado também. Isso é muito baseado em fidelidade, que está muito forte no grupo, nas 4 marcas, e também perguntando para o cliente quando ele faz a compra. Pode ser no delivery, pode ser presencial. Então a Dark é fundamental, porque a gente entra em vários momentos. Como é um grupo muito grande, com vários produtos, eu consigo me adaptar conforme a tendência que o mercado está nos trazendo. Pode ser na parte da tarde, na parte do almoço, na parte do jantar. Então a gente vai atrás disso daí, principalmente em cima de produtos, que a gente consegue dividir isso em todas as marcas. O Girafas tem investido também em diversos modelos, né? Então, container, drive-thru. O que você acha, se é que a gente pode falar isso, qual que é o modelo mais promissor? Então, eu acho que não tem exatamente um modelo mais promissor, mas de repente é um modelo mais promissor para aquele local, para aquele franqueado, porque é importante até isso, né? Perfil. Tem um perfil de franqueado, às vezes um cara que tem mais um apetite, uma aptidão para operar loja de shopping, que é totalmente diferente de loja de rua, que é totalmente diferente de loja de aeroporto, de mercado, como a gente já citou. Então, a gente tem que olhar muito o perfil do franqueado. A gente tem já há bastante tempo investindo em diversos modelos, e aí a nossa rede é diversificada, embora tenha uma concentração maior em shoppings. Eu acho que 70% mais ou menos da nossa rede é shopping. Das 400 lojas, 270, 280 lojas em shopping. Temos umas 30 em supermercados. É um movimento que a gente já começou há uns 25 anos atrás. É verdade. Já tem bastante tempo que a gente vem trabalhando. Participamos aí dessas mudanças que o setor de mercado, né, era o hipermercado, o Extra, Carrefour. Que virou atacarejo. Virou completamente atacarejo. Então a gente participou dessa mudança e aí está tentando surfar de outra forma também nesse novo crescimento. Lojas em aeroportos, temos lojas nos grandes aeroportos do país, que aí realmente é um tipo de franqueado diferente, é um cara que tem um foco, normalmente ele tem uma amplitude maior dentro de aeroportos, um relacionamento que é completamente diferente, por exemplo, do shopping. São outros players, é um mercado diferente, é um consumidor diferente. Então, até falando um pouquinho dos dados, o nosso consumidor de aeroporto é completamente diferente do nosso consumidor do shopping, e é interessante de ver isso. Então, até outra forma de apresentação, de loja,
A gente tenta fazer, inclusive, precificação diferente. Não há dúvida. Sim. Então, temos os modelos, você citou, de container. E aí até tem uma outra característica, a gente cresceu nos últimos, principalmente 10 anos para cá, voltou a crescer de forma significativa em lojas de rua, que tinha sido entre 2000 e 2015, cresceu mais com menor intensidade, voltou a crescer de 2015 para cá, principalmente por um movimento de interior que a gente fez. A gente viu que uma crise que a gente enfrentou no Brasil, época Dilma, o mercado, os shoppings, Os custos. e vinham aí de uma época de muitos greenfields que deram aí uma parada de 2015 um pouco em diante. Então foi uma opção de crescimento. Fomos para o interior do país, que foi uma região que continuou crescendo, puxada pelo agronegócio, pela vontade de consumir marcas do interior do Brasil, porque hoje a comunicação é instantânea, né? A comunicação que o cara da capital consome é exatamente isso. Exato. Não tem mais aquele delay que a gente tinha anos atrás, que a capital faz uma coisa e o interior faz outra. Exatamente. E tem Se muito equiparando. movimento que está nascendo do interior para a capital. Muito. E como é que vocês selecionam essas cidades menores? Quais são os critérios de escolha de uma cidade no interior? Tem o básico, né, que é aquela questão quantos habitantes, qual a per capita, Boa, mas boa. principalmente o que o Eduardo citou, é a questão do perfil do franqueado. Isso é fundamental. Às vezes a gente acaba esquecendo de perguntar para ele o que você quer. Será que você quer ir para a rua mesmo? Você sabe como é que é a rua? Porque normalmente os nossos franqueados lá em Limpar são de shopping. É outro momento. O cara entra no shopping e não sabe se está chovendo, se está noite, se está dia. Então perguntar para ele. Inauguramos, por exemplo, há pouco tempo em São João da Boa Vista, uma loja do Grileto de rua. Inauguramos 2 semanas lá, cara. Que para nós era uma novidade e está sendo um sucesso. Um sucesso. Sucesso. E o nosso Exatamente. franqueado faz muita diferença, né? Sim, mas Quando o aí cara abraça. perguntamos para o franqueado e tal. Então, às vezes, uma cidade pequena, que nós temos 2 unidades de Grileto, se nós fôssemos verdados, cabe uma loja, não 2. Tem 2 performando bem, e isso é uma questão que o franqueado fez a história. Claro, o Então, franqueado faz toda a é diferença. importante Muito. essa questão da pessoa, e em segundo plano, todos os dados que a gente tem que levantar, qual o per capita, o que o consumidor quer, né, naquele momento. Será que cabe um junginho? Não cabe. Um croissant? Talvez não. Um montana é um pouco acima. Então vamos com um grileto? Perfeito. Então a gente acaba se adaptando a Eu isso. vou pegar, deixa só Por para favor. concluir. Você comentou cidade pequena. Sim. Falávamos antes de Mirassol, da qual é a origem da Bela Capri, né? 65 mil habitantes. Tenho 2 operações lá. Per capita é o maior volume nosso da rede. Tudo bem, tem uma origem, tem história, tem mais E a de questão 20 anos. afetiva também, né? Onde nasceu, né? Cara, mas na verdade é porque a cidade migrou muito uma população dormitório de Rio Preto, melhorou a renda per capita da cidade e o nosso produto é mais premium, então encaixa perfeitamente. Então isso acontece. Então tem potencial algumas cidades que me surpreendem muito. Sim. Não é uma regra. E o Exatamente. contrário também é verdade. Eu vou Muito. até puxar aqui, porque o conhecimento local é fundamental, né? Porque às vezes se a gente só pega números, Sim. tem que ter no mínimo a partir de, sei lá, 60 mil habitantes. Mas às vezes a cidade com 60 mil habitantes não cabe, mas uma de 40, 50 às vezes cabe. Encaixa. Tem que conhecer o local, tem que conhecer a concorrência, tem que conhecer as cidades do entorno, porque muitas vezes a cidade lá Vão tem consumir. um menor número de habitantes, mas é uma cidade polo, que é uma cidade onde o cartório é lá, o hospital, o dentista. E é fundamental que o franqueado seja de lá. Cidades fundamental, porque menores, precisa ter essa ele relação. tem que ser cara. o Natal. Ele não pode ser o Rodrigo que vai até Mirassol. Vou abrir um negócio em Mirassol. Ninguém conhece o Rodrigo. Isso, o que até nos ajudou a fazer esse impulsionamento, foi uma mudança que a gente fez dentro da nossa área de expansão, que foi a regionalização dela. Hoje a gente tem o nosso pessoal de expansão, os executivos, são regionalizados. Então além do franqueado, os executivos conhecem Sem cada uma dúvida. das cidades, está próximo, normalmente tem um parente ali do lado, então entende quais são os pontos mais quentes da região. É exatamente o que a gente faz. Na Limpar, que tem a Crossone, que é do Rio Grande do Sul. Eu tenho pessoas só gaúchas para tocar o negócio no Sul. Eu me lembro quando começou lá atrás essa gaúcha. Você é gaúcha? De que cidade? Porto Alegre. Porto Alegre É. mesmo? Então, é uma região que
se sente melhor com o gaúcho. Pode ser expansão, consultoria, pode ser qualquer trabalho que seja feito. É perfil. É o perfil. Não há E tanto dúvida, que não é há dúvida. onde a rede mais cresce, que é no Rio Grande do Sul, exatamente por Como causa é que disso. vocês fazem a questão de adaptação do cardápio e dos serviços por região? Vocês chegam a adaptar ou vocês têm um cardápio padrão e esse é o cardápio de todas as regiões? Você me fez lembrar de tem cidades que têm particularidades. Acabamos de chegar em Campo Grande, que tem uma pizza que é muito vendida no mercado, que vai carne seca. A gente tinha no passado carne seca, mas pô, tem que colocar. Sim. Tem uma cidade, São Carlos, tem uma pizza de alface. Uau! Que a Como concorrente principal, a pizza mais vendida da cidade é alface. Vamos adaptar. Mas entrega fácil à parte, né? Como a gente faz com a rúcula? A gente tem uma de Parma com rúcula, nós colocamos a rúcula num saquinho, exatamente isso. Exato, Foi bem, ainda bem que você exato. colocou isso. Senão murcha, senão vai Exato. estraga. Mas existe essa mobilidade, eu acho que não é diferente de todos, né? Legal. Nós do Grupo Alipar, a gente tenta adaptar da melhor maneira possível, mas o cardápio é geral, só que tem regiões, de novo, Rio Grande do Sul. Houve uma febre do Galac, eu lancei o Galac só lá. Eu não lancei o Galac fora do Rio Grande do Sul. Então a gente adapta conforme está o movimento. O mercado. Legal, legal. Isso que é Muito bom, bacana. muito bom. A gente também, o cardápio do Girafa já é bastante amplo, né? Tem um mix bastante variado. A gente nasceu com hambúrgueres, mas cresceu pro Brasil com pratos. Então já tem uma amplitude do cardápio muito grande. É um desafio. Né? É um desafio, sim. Então, acho que a gente mexer no cardápio regionalmente nos faz necessário já por conta dessa amplitude. A gente consegue chegar em todas as regiões do Brasil, aí atendendo bem, com reconhecimento, cultura. O que muda muito próximo. é a curva ABC, né? Daí tem um franqueado, por exemplo, lá do alface. Fala assim, vou tirar do cardápio. Não faz isso, porque é a pizza que eu mais vendo, é o prato que eu mais vendo. Sim. Então é essa briga que a franquia tem Faz que... parte. E Guto, me conta uma coisa, Oi, você querido. tem um drive-thru de pizza. Fomos o primeiro do Brasil. Isso é inovador, conta um pouco pra gente. Cara, essa história é muito legal. Bom, somos eu e meu irmão, casados com 2 irmãs. Então você imagina, 2 italianos loucos que juntaram com 2. Meu sogro é falecido, juiz de direito. Que loucura que deu, mas deu muito certo. Nós estamos no Rio Preto já há muitos anos, desde 2001. Não éramos franquias na época. Aí franqueamos em 8, em 13 nós tivemos a ideia louca de ir para a região norte da cidade. Região norte da cidade, uma região que é uma cidade que tem 500 mil de habitantes, 150 mil. É 1/3 da cidade. Região trabalhadora. E abrimos uma operaçãozinha takeaway, pequenininha, delivery, retirada. Tinha um salão lá no centro. E aí tinha um espaço na frente, os carros entravam para descer e retirar a pizza. No segundo dia da inauguração, as pessoas não queriam mais descer. Queriam que trouxesse a pizza no carro. Falei, cara, eu vou meter uns prismas em cima de cada carro. E liguei e cheguei pro meu irmão, Ni, se vira, nós vamos entregar a pizza em 7 minutos. Não deu, era 8, 9. Aí, efetivamente, a partir daquele momento, nós padronizamos toda a comunicação em até 10 minutos, uma retirada de uma pizza artesanal. E aí, a partir daí, nós começamos a construir lojas nesse modelo de layout, Sim. com entrada, com pedido. Depois criamos o aplicativo, que hoje é 60% de todas as vendas de retira e delivery da rede Bela Cap está dentro do nosso aplicativo. Uau, é um número Ótimo. bem relevante. Eu não conheço um percentual tão alto de um aplicativo próprio. Sim. Claro, somos pequenos, mas é óbvio, para novos centros é importante os parceiros, e o iFood é um deles, né? Então foi assim, foi ao acaso, mas um acaso que fez a marca realmente criar muito volume nas cidades onde estávamos. Muito interessante. E vocês também têm logística própria, né? Sim, nós abastecemos 100% das nossas lojas. Temos um CD com 3.000 metros, 2.000 só de câmaras resfriadas e congeladas. As carretas abastecem semanalmente todas as nossas lojas, o que tem um limitador em função da logística. Por outro lado, entendemos que até 900 km está dentro do mesmo custo. A pizza que chega os insumos que chegam em Mirassol com o mesmo custo, chegam em Caraguatatuba com o mesmo custo. É uma preocupação muito grande, né? E a nossa massa é feita no nosso CD, 40% de todos os nossos insumos saem processados dentro da nossa operação. Uau. Com o único objetivo de facilitar a vida do franqueado. Mas sempre no final é muito artesanal, para não tirar o artesanal que é fundamental na marca. Sem dúvida, sem dúvida.
E assim, como é que a gente garante uma experiência positiva para o consumidor final, pensando nesses diferentes modelos de negócio? Então, a loja de rua, a loja de shopping, a dark kitchen, como que a gente garante? Porque uma coisa é você ter um garçom atendendo, ou uma atendente atendendo. Outra coisa é ter uma dark kitchen que ninguém sabe quem trabalha lá. Como é que vocês garantem essa experiência positiva? Acho que isso está muito baseado no produto, né? Eu acho que é essa busca incessante que a gente tem de manter o produto padronizado, para que tenha na cabeça do cliente, sabe aquela memória, fala assim, realmente, isso aqui é Grileto, é Montana, é Gentili, Isso é franchising. é franchise, é Croa. Então essa questão do produto é fundamental, porque hoje em dia, principalmente, a questão do atendimento é muito complicada. Sim. Muito complicada. Não vamos nem citar essa questão, porque é aquela briga diária que a gente tem que ter. Então essa questão de qual momento. Como eu citei essa loja de São João da Boa Vista, tem garçom, é diferente. Né? Uma loja de shopping, você tem a famosa barreira, que é o balcão, né? Não deixa de ser uma barreira, é difícil você tirar o funcionário e colocar do lado de fora. A questão do delivery, você tem o motoqueiro, que é a sua cara. Sim. Veja que quem é a sua cara para o cliente? É o motoqueiro. Que hoje é totalmente terceirizado Que e hoje aí é é a totalmente grande luta, né, terceirizado, cara? que é uma briga que a gente tem. A própria embalagem, né? Tem que Exatamente. contar mais história. Você tem que colocar o produto lá dentro, contar a história na embalagem, como você vai contar essa história, qual a experiência que tem, qual é o devolutivo. Tanto que você citou a questão do aplicativo próprio, é o nosso sonho de ter cada vez mais o aplicativo próprio. Custos menores e facilidade para o cliente, E claro. você conhece seu cliente. Ah, não Isso há que é dúvida. A gente fundamental. hoje tem um direcionamento personalizado, com push, com WhatsApp direcionado, Exato. através da tecnologia toda. Que eu estava num evento do Sebrae agora pela manhã, num painel, e dado o momento, e aí os diferenciais de tecnologia, eu falei, velho, isso não é mais diferencial. Desculpa. É Se obrigação. você não tem inteligência, se você não tem isso, se você não tem aquilo, esquece, você já está fora. Então vamos deixar isso para lá, vamos falar de relacionamento, vamos falar de encantar. Que você falou de gente, velho, se não fizer diferença no balcão. Eu costumo dizer que para o nosso time, que encantar, o atender bem, hoje o mercado já vai atender, esquece, você vai morrer se você continuar só atendendo bem. Você tem que estar no nível acima mais. E o encantar é aquele cliente que está entrando, você está atendendo você na tua visão periférica vê outros entrando, já dá aquele olhar, já acolhe ele só no olhar. Aí ele fala, cara, estou acolhido, estou encantado e é aqui que eu vou ficar. Isso. Mais ou menos isso. A gente acabou de sair agora de uma convenção cujo o mote, né, o centro dela foi o cliente no centro. E aí quando fala de cliente no centro, não é só exatamente o atendimento, mas é todo o universo que a gente olha ele, né? E aí tem tudo bem o atendimento, a forma como a bandeja, o prato chega perfeitamente, a qualidade, a consistência, o padrão, mas também a questão dos dados que a gente citou, como a gente recebe esses dados para a gente entender como melhor fazer isso lá na frente, como a tecnologia está inserida, falamos dos apps, temos o aplicativo próprio também. Então, na verdade, é um grande universo, na verdade, que a gente vai construindo em torno dele para a gente fazer melhor o que a gente faz. Concordo. Então, até voltando à tua pergunta, e aí eu concordo, na verdade, o que vai unir é de fato o produto, então seja na Dark Kitchen, seja no delivery, mas o que é diferente vai ser a experiência. Exato. Então, às vezes o delivery é outra forma de contar a história, é uma coisa mais rápida que ele quer uma embalagem bonita e que seja fácil também, não adianta ser só bonita e na hora dele desmanchar lá vai fazer uma bagunça. As lojas de shopping, existe a limitação que de fato é o balcão, então é limitado a experiência que a gente pode entregar, mas o que a gente pode fazer na hora que entrega a bandeja, na hora que a gente recebe ele, E a loja de shopping, ou de rua, perdão, aí a experiência é mais diversa, seja com garçom ou não. Tem brinquedotecas, nossas lojas de rua estão com brinquedotecas enormes que atrai um público diferenciado. Tem um som que é a Rádio Girafas. Então é um outro nível de experiência que a gente consegue dar. Você cria uma memória. Exatamente. É a mesma coisa que a gente diz muito hoje aqui em shopping. Temos os totens. O que custa ter um funcionário ao lado, apesar da tecnologia, para estar ali do lado? Você conhece esse produto, conhece esse, é fácil. Pelo menos um momento ali para que o cliente se sinta abraçado. Perfeito. Isso é fundamental. Eu- Porque eu- não é só tecnologia, porque senão fica uma coisa tão fria. Não, aí já era. Aí você perdeu. O Ela cara- é base para o processo sair bem feito. Exatamente. Aí o cara cria uma memória da marca. Pode ser do Tati, Girafas, do você- Coroa, do Brilheto.
Você falou dos modelos, né? E o Eduardo complementou com a gente diz que as lojas restaurantes é a experiência gastronômica e a loja Agile é a conveniência. E a conveniência tem todo um conceito de velocidade, muda tudo. O processo é outro, né? Isso. E você falou dos shoppings balcão, menos o Rio Preto Shopping, que tem garçom. Tem Você garçom, tem uma tem operação garçom. lá, vocês têm operação lá. Temos, Não, tem temos alguns não. shoppings que permitem, entre aspas. Tem alguns que permitem ainda. Até o hoje, cara, até Aí tem hoje. aquela briga na praça de alimentação, cada um colocando uma bandeira maior no meio da praça. É uma guerra. 25 de março apareceu o cara ali, ó, Exatamente, entregando. exatamente. Bom, É uma a característica. tecnologia junto com o ser humano, aí eu acho que é a base de todo o franchising, né? Como que vocês têm entendido e se têm aplicado a inteligência artificial no negócio de vocês? Nós da Alipar utilizamos muito, principalmente nessa questão do fidelidade perante qual o momento de compra e o produto que ele está levando. E perguntando para esse cliente, falar assim, qual o produto? Será que esse lançamento está certo? Sim. É isso mesmo que você quer? É nesse modelo mesmo que você quer? Então a inteligência nos ajuda muito disso. Momento de compra, o produto que ele está levando. Precificação nem tanto, mas é mais o produto em si. Qual o tamanho, né? Uma das coisas que a gente tem discutido muito internamente, qual o tamanho do prato ideal? O que o cliente quer? Né? Então essa questão da inteligência nos ajuda nesse processo. E no delivery é fundamental. Fundamental. Tem os picos horários, aonde está entrando a geração Z, que eles chamam, né? Os mais jovens, como é que eles compram, como não compram. Aí na parte da noite tem mais os pais que compram. Então você, não é verdade? Porque o cara está em casa, o que eu vou pedir? O que eu vou fazer? Então muda muito isso. E o que nos ajudou a inteligência artificial, por exemplo, no delivery? Criar pratos família, que era uma tendência do mercado. Porque a gente sempre caminhando por prato individual. Só que aí a experiência mudou. Vamos lá, vamos pedir para a família. E aí você cria pratos maiores, experiências melhores. É uma coisa que a pizza já proporciona isso há bastante tempo. Isso né? há Que é a muitos questão da anos família, atrás, né? exato. Porque você unia as pessoas para quê? Vamos pedir uma pizza. Vamos lá, vamos. Na minha época era pedir uma pizza, hoje é pedir um iFood, né? Mudou, né? Dói escutar, viu, cara? Eu me falar Agora rapidinho é sobre verdade isso. Outro dia eu estava num drive, eu não vou falar a marca, nada a ver conosco, de pizza, não era pizza. E aí eu perguntei para a moça, eu adoro perguntar, você compra pizza? Compro. E qual a marca? iFood. iFood. Nossa, cara, foi um tiro no peito, velho. Não dói? Não posso falar isso. Tá nem aí com o que ela vai comer, velho? Não tá nem aí. Que desesperador. Aproveitando esse gancho do delivery, a gente está vivendo num momento aí muito diferente dos últimos anos, que a gente começa a ver outros entrantes entrando no mercado brasileiro de delivery. E aí, o que vocês estão achando desse movimento? Vai mexer, né, cara? E é importante mexer, né? Eu acho que o iFood, na verdade, ele conquistou o que conquistou por absoluto mérito dele, de fato. Eles ampliaram absurdamente o mercado de delivery, né? Eu não sei nem dizer quanto que, mas deveria ser X, ele deve ter multiplicado por E para 10, nós que 10. estávamos só foi 10 vezes. estávamos só em shopping, ampliou muito para nós. Exatamente. Então ele teve esse papel importante, mas obviamente, como qualquer outro mercado, importante que a gente tenha concorrência, até para fazer o mercado evoluir, a concorrência, a gente citou agora da concorrência, os nossos concorrentes fazem a gente melhor, faz a gente ser melhor. Franqueado, né? Exatamente. Então, Franqueado nos desperta. Exatamente. Então eu acho que para o mercado de delivery é fundamental que a gente tenha players. E é bom saber que vem players de fora com bastante recurso para esse investimento, que obviamente para fazer frente, fazer alguma mudança de mercado vai precisar bastante investimento para que esse mercado dê uma mexida e que a gente volte a crescer 10 vezes novamente. Imagina. Todos nós temos a ganhar. E a gente não pode esquecer que alguns anos atrás existiam outros players, fortes também. Sim. Ou por um motivo ou outro saíram Engolidos. desse meio. Engolidos, não sei. Mas é fundamental que tenha concorrência, é fundamental para nós que estamos aí na ponta final. Daqui a pouco ele não vai pedir só o iFood, vai pedir o A, o B, o C, e que nós, franqueadores, estejamos bem maduros para lidar com isso. E olha Isso que interessante. Perfeito, Rodrigo. Na época da pandemia, o iFood cresceu exatamente ali, abruptamente, falamos agora. Mas nós não perdemos venda no nosso app. Olha que interessante. Por outro lado, novas praças, a dificuldade do app crescer é muito grande.
Então, olha que é ao mesmo tempo. E aí o franqueado que chega para a rede, pô, eu quero essa participação. Bom, nós vamos ter que trabalhar muito no balcão, né? Porque, e aí eu fiz um trabalho de migração. Cliente, e aí o iFood não te dá dados, né? Tem isso também, Não. isso dói muito. Isso dói, porque você não recebe uma informação. Você não consegue nem falar com o teu cliente. Ele está comprando a tua pizza, velho. E você não consegue falar com o cara. E aos poucos vai tendo a transformação do teu cliente para o cliente iFood. E aí ela passa Sim. a comprar pizza do iFood e não da tua marca. E aí que eles chamam, Esse por é o exemplo, grande problema. que eles a gente tem criam vivido. as promoções, os clubes, né? O famoso virou o iFood Club, por exemplo. É o cliente dele que vai fazer o processo todo ali. E quando nós criamos a ação, a minha vontade era migrar 30% do iFood. De que forma? Através do Motoca. Mas o cara... Então o que eu colocar um voucher para ele entregar junto com a pizza, com valor de R$30. R$30. Nosso ticket médio de pizza é R$100. Pedido R$100, pizza não. E para ele poder, cara, migrar 5%. Já é alguma coisa. Mas olha a luta que é. Olha a luta que é. Investimento grande. Mas vai ser muito bom, então respondendo a tua pergunta, Tati. É muito bem-vindo, inclusive com grana, né? E muita grana. Sem dúvida, sem dúvida. Espero que seja bom pra gente, pro consumidor final também, né? Para mim, melhorará para o consumidor e melhorar para o motoqueiro. Penso que para nós não melhorará, porque a redução na taxa que o intermediário recebe vai reduzir. Porém, essa redução vai para o motoca, porque esse cara está ficando escasso. Ou esse cara passa a receber mais, para estimular cada vez mais virem para esse segmento. E pensando no nosso franqueado também em ter um resultado melhor nessa operação que ele tem. Porque opera melhor. Não tenha dúvida Com um nenhuma. motoqueiro melhor, Sem opera dúvida, melhor. Sem dúvida. É parte fundamental do processo. É total, é total. Posso roubar? Pessoal, Pode. estamos chegando Já? ao final, pelos meus cálculos Acabou aqui. já? Não acabou. A gente ainda pode falar mais um pouquinho. Rodrigo, dá a mensagem final do que você acha que vai ser o franchise em 2025, 2026, baseado também nesses novos modelos novos não, né? Esses modelos já estão aí desde a pandemia, mas pensando também nesses novos modelos e como isso pode impactar a expansão. Eu acho que a gente não pode cair em clichês, mas cada vez mais a união entre franqueador e franqueado. Esse relacionamento tem que ser cada vez mais próximo, para que a gente tenha sucesso. Qualquer modelo de negócio, pode ser no shopping, pode ser no aeroporto, pode ser no mercado, mas essa questão de relacionamento, a gente tem que trazer mais o franqueado para perto, para ter discussões. Um IA ajuda muito, o cliente nos condiciona cada vez mais, mas o franqueado que está na ponta tem que ter um poder de decisão cada vez maior, para que a gente trabalhe em conjunto, seja cada vez mais assertivo em qualquer negócio. É clichê, mas é real. É real, e cada vez mais a gente tem que trazer isso para o dia a dia. São eles que representam a nossa marca na ponta. Então esse, na minha visão, é o fundamental. E quem está entrando, estamos numa feira aqui exatamente para isso, tem que entrar no DNA de cada empresa, cada franqueador, cada família, cada franqueador. Maravilha. Guto, qual que é a sua mensagem? O que você está imaginando aí para o futuro? São duas coisas que eu refleti. Deu tempo de eu pensar, né, velho? Não, Foi você ajuda, primeiro, refletimos, né, Eduardo? Eduardo está pensando mais ainda. Tati, como diretor da ABF, a gente está muito envolvido nesses últimos dias. Eu estou desde segunda em reuniões. Ontem eu estava com o presidente, com o Tom, só os diretores regionais. A mensagem é integridade e ética. E aí vem de encaixe o que você está falando, não há dúvida nisso, até porque é um momento delicado que mais do que nunca reforçar essa serenidade, o respeito entre franqueador e franqueado, essa parceria que existe com muita seriedade. Então esse é o ponto. E a Bela Capra é continuar passos firmes, pequenos, mas muito firmes, crescendo aí, inaugurar aí a nossa... O objetivo esse ano de assinarmos o 100º contrato. Estou bastante otimista para isso e vamos chegar lá, não tenho dúvida. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo, de conhecer os amigos aqui. Manda um abraço pro Ricardo, viu, velho? Eduardo, sua vez. Bom, então na verdade, juntando um pouco os dois, e o franchising é exatamente isso, essa unidade entre franqueador e franqueado é o que torna o sistema mais do que especial, é a coisa mais brilhante do mundo, que é a potencialidade que é todos os nossos franqueados junto com a franqueadora remando junto, é muito mais do que soma,
é potencial mesmo. E agora isso só acontece se a franqueadora e franqueado tiver um canal absolutamente aberto, sem hierarquia, sem vaidade, um escutando o outro, para que a soma, o extrato, realmente a gente consegue levar lá no ponto de venda, para que o consumidor reconheça e isso torne de volta para o nosso negócio ser cada vez melhor. Então, esse canal precisa ser absolutamente aberto e a potencialidade que sai daí é muito grande. E essa é a incrível beleza do nosso sistema de franchising, que eu não conheço nada igual e mais especial no mundo. Sem dúvida, Concordo. sem dúvida. Total. Agradeço a todos vocês e obrigado, acho que esse papo foi muito rico, acho que a gente tem vários pontos importantes para a gente analisar no momento, a gente está num momento muito especial do franchising. E obrigado a todos, esse podcast é um patrocínio Sultz.